Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 5, por favor. Nós estaremos falando nestes domingos, hoje e nos domingos que vêm. É provável que durante o mês de julho estaremos trazendo o mensagem basado no Sermão del Monte. O Sermão del Monte, em esta porção que habla sobre a bem-aventurança ou las bem-aventuranças. 8 vezes o Senhor Jesus dijo: bem-aventurado são estes, aqueles e aqueles. 8 vezes ele pronunciou a palavra bem-aventurado e ele dá as características de aqueles que são bem-aventurados. E nós não podemos em um solo domingo hablar todo, porque é muito que temos que escarvar para poder sacar os tesouros das palavras do Senhor Jesus. Pois há profundidade nestas palavras, e se queremos sacar realmente o precioso destas palavras, devemos meditar, não só ler. É importante ler toda a Bíblia, ler em abundância, sim, é importante, mas também é importante meditar, para poder extrair todo o jugo, para poder encontrar os tesouros muito guardados, que só o Espírito Santo pode revelar quando nós buscamos com humildade e de todo o coração. Amém? Então, durante alguns domingos estaremos meditando no Sermão del Monte sobre as bem-aventuranças. Amém? Disse a palavra no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de São Mateus disse assim, deixe-me colocar aqui. Aqui está, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Vindo la multitud, subiu al monte e sentando-se, vieram a ele seus discípulos, e abrindo sua boca, les ensinava, dizendo: bem-aventurados los pobres en espírito, porque de ellos es el reino de Deus. Amém? Jesus, donde iba, muitas pessoas se reuniam para ouvir sua palavra. Muitas pessoas veniam para ser curados, para ser sanados, para serem liberados e para ouvir o que ele tinha para dizer. E não eram poucas. Uma vez havia 5.000 homens. 5.000 homens, fora mulheres e ninhos. Para que você tenha uma ideia de que donde Jesus iba, havia muita gente. E suas ensinanças, diferente de muitos líderes, que trata de ensinar a um grupo em particular, o discurso do Senhor Jesus era público, mostrando assim que Deus quer salvar a muitos. Não muitos são salvos, mas a palavra é predicada a muitos, a multitudes. Por supuesto, só os que creem, os que recebem esta palavra serão salvos. E uma multitud sigue ao Senhor.
O Senhor então sube ao monte de maneira estratégica para poder que sua voz se oiga mais lejos, pois desde arriba a voz pode alcançar mais pessoas que estão abaixo. Jesus não tinha um micrófono, não tinha bocinas, não tinha um equipo de sonido, não tinha rádio, não tinha televisão, mas ele usava os meios naturais da vida para poder comunicar-se com a gente. Ele desde arriba falava e a voz dele chegava a las pessoas. Sim. E disse a palavra que ele sube ao monte. E disse aqui: vieram a ele seus discípulos, e abrindo sua boca, lhes ensinava, dizendo. Quer dizer que Jesus não passava suas ensinanças por telepatia, mas por sua boca, hablando, para que as pessoas escutaram e assim nasciera a fé, nasciera o entendimento da vontade de Deus. Eles supieram o que eles deveriam de fazer, como conduzir-se, o que Deus esperava de eles para que eles pudessem ser um discípulo do Senhor. Havia orientação ou orientações. Sim, a fé vem por ouvir a palavra. A fé não vem de quedar-se a solos, apenas agir a solos, retirado de todos. Não. Vem de ouvir a palavra. Não tem mais fé por aislar-se de todos, mas tem fé quando ouve a palavra, e a palavra de Deus. O entendimento vem por escutar, e escutar atentamente. E ele dizia, seguramente, ele falava forte. Ele não falava, hermanitos. Não, ele falava forte, para que se oyera. Falava com autoridade, talvez até mesmo com gritos aqui, elevando a voz, talvez, sim, com energia, com força, com determinação. E que ele dizia? Que ele dizia? Ele dizia o seguinte: bem-aventurado, ou bem-aventurados, em plural, não? Quer dizer que não é um, nem dois, mas muitos. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque de ellos es el reino de Deus. Vamos a entender aqui. Este versículo 3 é onde vamos quedar, pois depois tem mais 7 bem-aventuranças que vamos estar meditando em los próximos domingos. Primeiramente, vamos a entender que significa ser um bem-aventurado. Um bem-aventurado significa feliz, dichoso, significa uma pessoa, como disse alguns, não de suerte. Como? Afortunado, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bendita, uma pessoa que lhe tocou lo mejor, verdade? Jesus está dizendo que os pobres de espírito são bem-aventurados.
Ele não disse aqui que feliz são os que têm dinheiro. Ele não disse que feliz são os que têm uma posição elevada. Ele não disse que são felizes, dichosos, afortunados, os que têm fama, os que têm uma mansão. Mas ele disse que feliz são os pobres de espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. Nossa prédica vamos dividi-la em 3 passos. Em 3 passos. Primeiro, bem-aventurado. Quem são felizes? Esta felicidade que o Senhor está dizendo aqui, não é a felicidade de la persona ter um auto, uma casa. Quem não se põe feliz quando obtém algo, recebe um regalo, quando le va bem em uma situação de sua vida, qualquer. Mas esta felicidade transcende todas as circunstâncias da vida. Esta felicidade vai mais allá de uma conquista. Esta felicidade vai mais allá de um acontecimento exitoso, pois todas estas coisas proporcionam felicidades momentâneas. Ou não é certo? A persona ella conquista algo e ella se põe muito emocionada por aquello, recebe aquela bendição, se põe muito feliz, muito contenta, mas depois o entusiasmo passa, a alegria de aquela conquista passa, e a persona que é feliz apenas por aquello, depois de um tempo, ela já não é mais feliz. Ou se ela perde aquello, ela já não é mais feliz. Por exemplo, aqui em Brasil, no carnaval. No carnaval a gente está feliz, brincando, saltando, vem gente de todo o mundo. Mas você sabia que aqui em Brasil, a depressão, o índice de depressão é o maior de toda a América Latina? Você sabia disso? Que Brasil é considerado um país feliz, pero é um país que tem o maior número, o maior porcentagem, melhor dizendo, de pessoas depressivas? Que é a depressão? Não é um estado de angústia, de tristeza, de insatisfação? Diga-me se não é assim. A pessoa tem auto, tem dinheiro, tem família, tem todo, pero se sente infeliz. Como é isso? A pessoa, ela pode ter todo e aún ser infeliz? Sim, pode ter todo e aún ser infeliz. E a prova está aí com os números, as pesquisas. Um grande porcentagem de brasileiros depressivos, infelizes. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que feliz são os pobres de espírito. Estes são felizes. A pessoa pode estar em el país considerado el país de la alegria e ser infeliz. A pessoa pode estar em um país super, ultra desarrollado e ser infeliz. Quantos países europeus que têm todo que uma pessoa necessita e, aún assim, allí há pessoas que se matam
se suicida. Não depende do clima. Durante um tempo, eu incluso pensei, será que é o clima que hace as pessoas estarem depressivas? Então, não depende do clima, porque há países frios que não têm tanta gente depressiva como aqui em Brasil, que é um país cálido, um país tropical. Não depende do clima, não depende também da condição econômica para uno ser feliz, porque há pessoas que são ricas e estão deprimidas. Não depende do poder aquisitivo, não depende destas coisas, de fatores externos, mas depende de que uno tenha um espírito, ser pobre de espírito, isso que hará toda a diferença, e vamos a falar sobre isso. Agora estou falando sobre o que é ser feliz em la concepção de Deus. Vamos falar do que é ser pobre em espírito e a consequência de isso, pois todos querem ser felizes, mas ele caminha a ser pobre de espírito, e o resultado será entrada no reino de los cielos. Amém? Então, nós outros, por exemplo, podemos ver o caso de Pablo. Pablo e Silas, onde estavam? Estavam presos, estavam heridos, haviam sido torturados, lastimados, por lo menos 39 latigazos romanos eles haviam recebido. Estavam com heridas expostas, estavam com cortes no corpo, estavam com uma cadena no pé, atado à parede. Mas disse a Bíblia que à medianoite, Pablo e Silas, eles cantavam, e não cantavam assim, glória, glória, aleluia, não. Eles cantavam, glória, glória, aleluia. Bem alto, os presos oíam, a gente escutava, e alguns poderiam dizer, estes estão presos, estes estão lastimados, e estão cantando, deveriam de estar chorando, deveriam de estar tristes. Incluso eles estão presos não porque roubaram, não estão presos porque fizeram algum dano a alguém. Não. Foram presos injustamente. Foram presos por ajudar a outras pessoas, por proclamar o evangelho. Mas eles não dependiam, sua felicidade não dependia de coisas e situações externas. Sua felicidade dependia de que Deus estivesse com eles, de que eles tinham a chave do reino de los cielos, de que eles tinham o passaporte de cidadão celestial. Amém? Eles cantavam, se alegravam. Muitos crentes em las arenas, quando iam ser devorados por los leones, e no lugar de chorar estavam cantando. Increíble, verdade? Pero quando a persona ella recebe o reino de Deus, ella é feliz. Ella é feliz se tem, independentemente se a casa é uma casa nova ou uma casa simples. Ella é feliz independentemente se a gente lhe dá atenção ou se a gente não lhe dá atenção. Quantas pessoas se põem deprimidas, tristes, porque
as pessoas não curtem o que elas postam. Quantas pessoas se querem matar porque não são aceptadas na escola, em meio de los companheiros de trabalho, de escola e coisa por el estilo. Quantas pessoas são infelizes porque elas simplesmente, quando alguém passou por ela, não lhe saludou, lhe arruinou o dia. É suficiente isso. Quantas pessoas, elas, por coisas tão mínimas, elas estropeam a vida delas. Sin embargo, aqueles que já têm o reino de Deus, aqueles que são dichosos, considerados dichosos por el Senhor Jesus, aun passando por aflições tão grandes, aun são felizes, aun são bem-aventurados. E isto eles lograram, alcançaram, por ser pobres de espírito. E que significa ser pobre de espírito? Significa a pessoa ser pobre economicamente? Não necessariamente. Não. Durante muito tempo a Igreja Católica promoveu isso, dizendo que as pessoas, quanto mais pobres, mais cerca de Deus. Negativo. E hoje em dia, com a teologia da prosperidade, as pessoas, elas han recebido a teologia ao revés, que quanto mais rico, é sinal de que uno está cerca de Deus. Nem uma coisa nem outra. Não está falando aqui de fatores externos, de coisas externas. Não é porque a pessoa é pobre, não tem onde viver, vive em la calle, lhe falta o sustento, não tem como cuidar seus filhos, que esta pessoa, aos olhos de Deus, é feliz. Não é porque as pessoas vivem na calle. Há pessoas, incluso, que pensam: não, Deus está com aqueles que estão ali na calle. Deus está com aqueles que estão ali drogando-se. Não, Deus está com ele contrito de espírito, com ele abatido de espírito, com aqueles que se humilham delante de ele. Esta é a tradução deste versículo. Deus está, bem-aventurados são os pobres de espírito, e pobre de espírito significa aqueles que reconhecem que necessitam de Deus. Quando uno reconhece que necessita de sua misericórdia, de sua presença, de seu perdão, de sua ajuda, de sua força, de sua sabedoria, quando uno reconhece que dependem de Deus, depende de Deus para viver neste mundo, dependem de Deus para guiar seus filhos, ensinar seus filhos, depende de Deus para trabalhar, depende de Deus para administrar o que tem, depende de Deus, e porque reconhecem que dependem de Deus, estas pessoas buscam a Deus. Não é apenas dizer: eu reconheço que dependo de Deus, mas não busco a Deus. Quantas pessoas já chegam a dizer: eu não necessito de uma igreja, eu não necessito de pastores, eu não necessito de congregação, eu sou autossuficiente, eu mesmo cuido de minha fé, eu mesmo puedo caminhar solo com Deus, não dependo de nada. Isso se chama autossuficiência, não? E a Bíblia diz que nadie é autossuficiente, que precisamos uns dos outros. Quando eu reconheço que dependo de Deus,
eu então reconozco que preciso da igreja, preciso de um pastor, preciso que alguém me assessore, preciso sempre aprender algo. O humilde é assim, o pobre de espírito é assim, e é de estes são os que entram no reino de Deus, os que reconhecem que precisam. Um pobre é uma pessoa necessitada, não é assim? É uma pessoa que tem necessidades. Pobre é aquele que não tem as condições mínimas para sobreviver, para ter uma vida digna. E o pobre de espírito sabe que sem Deus não consegue nem lo mínimo. O pobre de espírito é aquele que reconhece que nem o mínimo que é esta vida transitória, esta vida corta, esta vida tão corta neste mundo, eu não posso viver sem a ajuda, sem a presença de Deus. Quanto mais para ter a vida eterna. Bem-aventurados os pobres de espírito, estes são felizes. Aunque delante de los ojos del mundo, esta persona não seja considerada feliz. Não, esta persona tem a Deus, disse que tem a Deus, mas eu não tenho a Deus e tenho meu BMW, tenho meu Porsche, tenho minha mansão em Beverly Hills, allá em Punta del Este, em Miami Beach, tenho allá meu penthouse, tenho allá meu apartamento frente à praia. Mira, não necessito o Deus desta pessoa. Não é assim que a gente diz? Não necessito o Deus desta pessoa. Mira, tenho fama, tenho meu Rolex. Não necessito o Deus destes crentes. Não necessito o Deus destes crentes porque tenho para comprar o hospital para cuidar meu corpo. Estes não podem entrar no reino de Deus. Ou então, como hacían os fariseus, não? Nós somos filhos de Abraão, não precisamos do evangelho deste suposto Messias. Não necessitamos, porque nós somos, hacemos nossos sacrifícios, hacemos nossos dízimos, nós estamos garantizados. Já está garantizado nossa entrada no cielo por nossas obras. Não. O pobre de espírito, ele pode dar o dízimo, dar suas ofrendas, dar sua adoração, seu culto, mas ele sabe que não é em ele que está a salvação. Ele faz estas coisas porque ele foi recebido no reino de Deus por las misericórdias do Senhor Jesus. Ele não faz as coisas para merecer, ele faz as coisas porque ele já recebeu de Deus a adopção como hijo suyo. Amém? Então, felizes são estes. E isso foi fácil para as prostitutas que se acercaram ao Senhor, os publicanos, a gente que não tinha em que confiar, não tinha em que apoiar-se, não podia apoiar-se em suas obras para poder salvar-se. Então eles se adelantaram a los escribas e fariseus, porque eles se consideravam pobres. E é assim que você e eu devemos nos acercar a Deus, em la condição de pobres, de necessitados de Ele. Amém? Sem a arrogância, não porque eu tenho direitos, porque eu sou, eu tenho, eu mereço. Não, você não merece.
O pobre de espírito, ele sabe que ele não merece. Ele sabe que ele não pode alcançar o reino de Deus com seus próprios recursos. Por isso ele pede, ele implora, ele confessa, ele se converte, porque ele sabe que não pode. Amém? Mas não basta acercar-se a Deus como pobre de espírito. Há que permanecer. Muitas pessoas, ellas se acercaram a Deus com esta humildade. Mas desafortunadamente, com o tempo, há pessoas que fazem como Salomão isso, não? Salomão, ele se acercou a Deus no começo de seu reinado, dizendo: Senhor, quem sou eu para guiar este pueblo? És tu pueblo, Senhor. Dá-me sabedoria para que eu guie este pueblo. E Deus lhe deu sabedoria e também lhe deu riquezas, ele lhe deu todo, mais do que ele pediu. E com o tempo, Salomão foi derrando a Deus e apoiando-se em sua sabedoria. Ele foi derrando esta humildade, derrando esta dependência, e ele se desviou do caminho do Senhor. Construiu templos para os deuses paganos de suas esposas, das esposas que ele tinha. Prendeu incenso a los deuses falsos. E foi grande a ruína dele. Não basta eu empezar dependendo de Deus, eu tenho que permanecer. Quantas vezes pessoas chegam a Jesus arruinada? Me acordo de um caso, há muitos casos, não? Pero recentemente um caso de uma pessoa que não sabia nada, não sabia de nada da palavra, estava perturbada, sem dormir, enfim, com tantos males. Se liberou, se sanou e era humilde e perguntava das coisas de Deus, e nós outros com paciência ia ensinando, e quando não sabíamos, dizíamos: espera um pouco, vamos a estudar este tema e vamos a dar-te uma resposta. E com o tempo, esta pessoa, então, começou a conhecer um pouquinho, e já começou a discordar de tudo que ela, ou de uma boa parte de lo que ela escutava de nós outros. E se rebelou, e se foi. E se apartou. E por mais que quisimos ensiná-la, assim com a Bíblia, coisa que muitos não fizeram com nós outros, mas nós outros tratamos. Esta pessoa, agora, sabe mais que nós outros, parece. Esta pessoa se lhe pinchou o bicho do orgulho e está com esse veneno dentro dela, olvidando-se de todo o bueno. Isso passa, isso sucede. E nós outros temos que tomar cuidado, cuidar-nos muito, para que não solamente nos acerquemos a Deus como pobres de espírito, mas que permanezcamos nesta fé, neste espírito. Porque de estos és o reino de Deus. Veja que o primeiro passo para ser um bem-aventurado, um dichoso, para entrar no cielo, não és a persona cantar loores a Deus, não és a persona, incluso a persona da grandes ofrendas. Vê aqui o primeiro passo para a persona ser feliz de hecho, de verdade, ter a alegria, o gozo do Espírito Santo. A primeira coisa para que a persona pueda entrar no reino de Deus não é ter uma bendição A ou B ou C, é a persona ser pobre de espírito.
Porque ella, quando ella é pobre de espírito, reconhece sua necessidade. Ella reconhece sua necessidade. Ella vai buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias de sua vida. Ella vai amar a Deus. Ella não cambiará a Deus por um prato de lenteja ou por las emoções, alegrias del mundo passageiras. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer ser dichoso, bem-sucedido a los ojos del Senhor? Você quer mesmo? Reconozca sua necessidade de Deus. Você precisa de Deus mais que de seu trabalho. Você precisa de Deus mais que de seus filhos. Você precisa de Deus mais que suas riquezas. Você precisa de Deus mais que de sua esposa, de que seu marido. Você reconhece isso? Não, pastor, não posso viver sem minha esposa, não posso viver sem meus filhos, não posso viver sem meu trabalho, não posso viver, pastor, sem este nível de vida, não? Não posso viver sem minhas redes. Eu não posso viver sem meus status. Eu não posso viver, pastor, sem estas coisas externas. Então, você não é pobre de espírito. Mas se você reconhece de hecho de verdade, do fundo de seu coração, que aún tendo todo, você não tem nada se você não tem a Deus. Se você não reconhecer isso, você jamais poderá entrar no reino de Deus. Não quer dizer que você vai desfazer destas coisas. Não quer dizer que você vai deixar sua família, que você vai deixar seu marido, sua esposa. Não, para nada. Enquanto você o tenha, desfrute. Aproveite. Hoje é domingo, verdade? É o dia de comer em família. Por lo menos domingo, não? Durante a semana, um corre para um lado, outro corre para o outro, verdade? Um está super contratareado, mas domingo, você para todo, vamos desfrutar em família de uma boa comida, vamos charlar, vamos falar, vamos ver um partido de futebol juntos, vamos ver uma película, vamos passear no parque. Desfrute sua família, porque Deus se la deu a você. Foi Deus que deu sabedoria para Salomão, foi Deus que deu riqueza para Salomão, foi Deus que deu a Abraão, seu filho Isaac, foi Deus que deu Sara, sua esposa, bella e sábia também, a matriarca da fé. Mas, quando Deus pede Isaac a Abraão, era para aprovar, não para nós outros, mas não para Deus, mas para nós outros, de que Abraão seguia amando a Deus por em cima de todo. Amém? Me explico. Feliz os pobres de espírito, porque de ellos é o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus não é como o reino de Brasil, não é como o governo de Brasil, de Uruguai, de Argentina. Não. É um governo perfeito, onde não há injustiça, onde não há hambre, não há dolor, não há enfermidade. Este reino eterno que já empieza aqui, pois ele disse que bem-aventurado
Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele não diz que serão, mas que é já. Bem-aventurados são estes. Estas bem-aventuranças já empeçam aqui, pero que se culminará quando entremos definitivamente no reino. Já estamos, os que creem em Senhor, já estão, por isso podem probar, podem ver destellos de esta felicidade já em suas vidas, quando passam por tribulações e mantêm a cordura, e mantêm o equilíbrio, e mantêm a calma, mantêm uma alegria, uma paz. Amém?